Olá pessoal, aqui Márcio Ferrari, estamos aqui para mais um novo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor faça isso, antes da gente continuar o nosso vídeo. Se inscreva e deixe o seu like, isso vai ajudar para que o nosso canal continue a crescer. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre a inteligência emocional. E se você assistiu esse vídeo, percebeu ali que o Dr. Daniel Goleman foi o cara que estudou esse conceito de inteligência emocional, um grande pesquisador do assunto, escritor de vários livros. E nós vimos ali naquele vídeo a importância da inteligência emocional para a nossa vida. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre isso. Não sei se você já ouviu falar, se você sabe, mas de maneira natural nós passamos durante toda a nossa vida e utilizamos apenas 10% da nossa capacidade mental, da nossa capacidade cerebral. Então isso significa que você tem espaço aí na sua cabeça, no seu cérebro, para mudar muita coisa. Então isso é muito bom, né? Saber que nós temos essa capacidade e que a gente utiliza apenas 10%. Bem, na realidade isso se dá porque às vezes a gente quer assumir um problema, nós temos um problema, mas a gente não assume esse problema. A gente acaba pulando etapas na nossa vida. Ah, Márcio, mas como que eu posso estar pulando etapas na minha vida e acumulando os problemas? Bom, então vamos ilustrar isso aí um pouquinho. Imagina que você ainda não tem a sua casa própria, ou um carro, ou que seja, um bem mais caro. Mas você talvez não consiga se manter durante 2 anos no emprego a ponto de você se comprometer em pagar um financiamento de uma casa, de dar a entrada lá no apartamento dos seus sonhos e pagar todo mês aquela prestação, porque você não consegue ficar sequer 2 anos no emprego, ou seja, você não tem estabilidade. Na realidade, o seu desejo era pular essa etapa. Você gostaria de já iniciar ali o financiamento, começar a pagar, mas quando você vai no banco, vai na financeira pedir ali o empréstimo, ele vai analisar isso. Não, você não tem capacidade financeira para assumir isso daí. Na realidade, você não tem capacidade emocional, né? Porque você está pulando etapas. Você pulou etapas na sua vida. E uma etapa importante nesse caso é que você tenha estabilidade no seu emprego, no seu trabalho. Bem, a vida então ela pode ser comparada mais ou menos com isso daí. A vida é uma escada. E à medida que nós vamos subindo os degraus dessa escada, nós vamos atingindo determinados pontos na nossa vida, determinados níveis na nossa vida. O que acontece é que algumas pessoas, elas não passam por todos os degraus. Elas querem pular um degrau e passar para 2, 3 degraus mais à frente. Aí o que acontece? Começa a ter problemas na vida. E muitas das vezes a pessoa não consegue resolver esses problemas. Então, quando a pessoa ela se conscientiza disso, ela observa que está pulando etapas na vida, então quando ela volta na escada, ela volta aqueles degraus que ela pulou, então isso aí vai fazer com que ela tenha a chance de continuar o seu percurso e não saltar da escada, né? Seria muito ruim depois que você já está lá num determinado ponto da escada, mesmo que você tenha pulado alguns degraus e que você chega lá em cima da escada e você resolva pular. E você pula no chão. Então o certo seria o quê? Você descer aqueles degraus que você pulou e continuar o seu percurso novamente até chegar naquele ponto e daí você continuar subindo a escada da vida. Bem, então, por inteligência emocional, você deve tomar a decisão de recomeçar a cada dia. Lembra que nós temos no nosso cérebro, a gente utiliza apenas 10% da nossa capacidade. Então você tem condição de, a cada dia, recomeçar a sua vida. E isso você pode fazer de manhã cedo quando acorda. Então, quando a gente acorda, você deve fazer ali uma breve reflexão do seu dia.
as coisas que você vai fazer, com bastante gratidão, agradeça pelo dia que está se iniciando, agradeça pela sua saúde, pela sua vida, e faça ali um breve planejamento do seu dia, da sua vida, daquilo que você vai fazer, e tente visualizar de que forma você poderia estar iniciando essas atividades, como se você estivesse iniciando na escada da vida. Poxa, mas isso aqui eu tentei fazer ontem, por que não deu certo? Será que eu pulei alguma etapa? Então é o momento de você descer na sua escada e fazer novamente o percurso. Então o que acontece quando a gente faz essa análise, quando a gente faz essa reflexão e a gente tenta recomeçar a nossa vida a cada dia? Bem, você vai ter muito mais motivação. Você vai ter motivação para melhorar o seu dia, e é como se você tivesse um trabalho de recomeço. A cada dia, então, para você é um recomeço. Então antes de mais nada, precisa ter humildade. Você precisa ter humildade para reconhecer que você tem um problema. Esse problema, então, ele é seu. E você precisa, então, assumir isso daí. Então, você não pode ficar como se estivesse terceirizando esse problema ou delegando para outras pessoas. Esse problema que eu tenho, ele não é meu. Isso aí está acontecendo na minha vida porque o culpado é o meu pai, o culpado é minha mãe, ou é o meu patrão, ou é a situação econômica que nós estamos passando, a culpa é do governo, enfim, é da minha esposa. Ou seja, não dá para levar as coisas dessa forma. Você precisa assumir que você tem um problema e esse problema é seu. Se você não fizer isso daí, ninguém vai assumir. Aquela pessoa que você está terceirizando, ela sequer sabe que você tem esse problema e que esse problema, o causador é ela, de acordo com aquilo que você está pensando, ou analisando ou comunicando. Então tenha essa humildade, né? O problema é seu. Quando você consegue visualizar a situação dessa maneira, o que vai acontecer? Você vai perceber que você tem agora a capacidade de dividir esse problema com alguém. Ou seja, você pode, de repente, delegar a alguém para poder até mesmo resolver esse problema, ou dar alguma responsabilidade para essa pessoa, no sentido de que parte desse problema ela possa te ajudar a resolver. Ou talvez você possa pedir ajuda, você possa talvez distribuir. E tudo isso acontece quando você assume a sua responsabilidade, assume a sua responsabilidade sobre esse problema. O problema é seu, ele não é um problema terceirizado, ele não é de outra pessoa. Então a questão é que as pessoas, quando elas encontram um problema, elas ficam tentando fazer isso, né? Achar um culpado, né? Achar um culpado para aquilo ali, e com o passar do tempo, elas percebem que o problema não se resolve, esse culpado que ela achou sequer sabe do problema, e o problema vai o quê? Ele vai crescendo, ele cresce a cada dia mais, porque ninguém assumiu a responsabilidade daquilo. Você não assumiu, e o que você terceirizou muito menos. Ele sequer sabe que você tem esse problema. Então, pessoal, não demore em assumir a responsabilidade daquilo que você tem, dos seus problemas, das suas dificuldades ou da sua ansiedade. Quando você perceber isso aí, procure fazer essa autoanálise a cada dia. Busque um recomeço. Busque a sua capacidade mental, no sentido de você assumir aquilo para si, assumir a autoridade daquele problema, a responsabilidade. Quando você começar a fazer isso, você vai começar a trabalhar em cima do seu problema. E aí você vai então parar de sofrer. Não sofra mais por causa dos seus problemas. Busque a sua capacidade mental para resolvê-los. Bem, pessoal, é isso daí. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo.
E a gente se encontra aí num outro vídeo e eu conto aí com a sua presença, o seu like. Um forte abraço e até lá!